Como foi sua manhã hoje? Quando o alarme tocou, você levantou ou ficou ali olhando para o teto sem conseguir começar? Talvez você tenha uma lista de coisas para fazer. Talvez você queira muito fazer essas coisas. Mas o corpo não vai. A cabeça não vai. E tem algo estranho nessa sensação, porque você não está dormindo. Você está acordado, presente, consciente do que precisa ser feito. E mesmo assim, nada. Aí vem aquele pensamento que dói mais do que o cansaço em si. Eu deveria parar com essa preguiça. É quase automático. A gente não consegue fazer algo e a primeira conclusão é que o defeito está em nós, na nossa fraqueza, no nosso caráter, na nossa falta de disciplina. Mas e se a história que você está contando para si mesmo estivesse errada? Porque às vezes a gente passa anos se chamando de preguiçoso, quando na verdade o corpo já estava tentando sobreviver faz tempo. No mundo em que a gente vive, existe uma pressão que não grita. Ela sussurra, ela fala baixinho, desde cedo. Na escola, em casa, nas redes sociais, nas conversas do trabalho. Ela diz que você precisa estar sempre fazendo algo, que descanso precisa ser merecido, que parar é perder tempo, que quem não está em movimento está ficando para trás. Isso tem nome, produtividade tóxica. E o que torna ela tão difícil de perceber é que ela não vem de fora como uma ordem. Ela vai sendo internalizada aos poucos, até virar uma voz dentro de você. Uma voz que cobra, que compara e que nunca está satisfeita. O problema não é que ela te cobra demais, é que ela te ensina a se cobrar. Até você não saber mais a diferença entre estar descansando e estar falhando. Até o descanso virar culpa. Até a pausa virar ameaça. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 sinais de que o que você está sentindo não é preguiça, é esgotamento. Você termina um dia exaustivo, fez o que tinha que fazer, talvez até mais do que deveria, deita no sofá, coloca uma série, tenta respirar. E aí aparece aquela voz. Você devia estar fazendo algo. Tem coisa para resolver. Isso é perda de tempo. É como se até sentado no sofá você ainda estivesse de pé por dentro. O corpo parou, mas a mente continua correndo. Esse desconforto não é consciência, é condicionamento. Descanso virou algo que precisa ser justificado. Você precisa ter trabalhado o suficiente, ter merecido, ter uma razão válida para parar. Mas descanso não funciona assim. Ele não é um prêmio, é uma necessidade. Assim como você não precisa merecer água quando está com sede, você não precisa merecer pausa quando está esgotado. Você não descansa de verdade. Você só pausa o corpo enquanto a mente continua correndo. O cansaço continua, às vezes piora. E na manhã seguinte, quando o alarme toca e você não consegue levantar, a conclusão é sempre a mesma: preguiça. Quando, na verdade, o seu corpo nunca teve a chance de se recuperar. Tem gente que só consegue relaxar depois de responder mais um e-mail, mais uma pendência, mais uma tarefa, como se existir sem produzir criasse um desconforto que não tem nome, mas que a gente sente muito bem. Terminou uma tarefa, você presta. Recebeu um elogio no trabalho, você vale. Ficou um dia sem produzir, você não presta. Isso pode parecer motivação, mas não é. Motivação te impulsiona. Isso te pune. Quando sua identidade fica dependente da sua entrega, qualquer pausa vira ameaça à sua autoestima. Não é exagero. É uma crença construída ao longo da vida, pela escola que premiava quem entregava mais, pelo trabalho que valorizava quem ficava mais horas, pelas comparações que faziam você sentir que precisava provar algo. Essa crença foi sendo instalada tão devagar que agora opera sozinha, sem que você perceba. E ela é cruel de um jeito muito específico. Ela garante que você nunca vai ser o suficiente, porque sempre vai ter mais a fazer.
Sempre vai ter alguém fazendo mais. E enquanto seu valor depender disso, o descanso vai continuar parecendo uma derrota. Aqui tem algo que vale pausar para entender. Existe um momento em que a culpa e a produtividade se fundem de um jeito que fica quase impossível separar. E antes de continuar, preciso ser honesta sobre uma coisa. Tem gente que genuinamente precisa trabalhar muito, que está num momento de vida em que não existe outra opção, que tem contas, responsabilidades, pressão. Não é sobre essas pessoas, é sobre quem trabalha além dos próprios limites, mesmo quando não precisa, porque parar se tornou mais difícil do que continuar, porque você não trabalha mais porque quer, você trabalha mais porque parar dói. A culpa virou combustível. E o problema com esse combustível é que ele não tem fundo. Ele sempre vai existir, porque sempre vai ter algo que você ainda não fez. Uma tarefa adiada, uma meta atingida, uma versão melhor de você que ainda não chegou. Trabalhar para escapar da culpa não é produtividade, é sobrevivência emocional disfarçada de disciplina. E o seu corpo sabe a diferença, mesmo quando a sua cabeça não percebe. O corpo é muito honesto. Ele manda sinais claros: cansaço, dificuldade de foco, vontade de não fazer nada, irritação sem motivo aparente, aquela sensação de estar presente, mas de não estar ali de verdade. Esses sinais têm um significado simples: preciso parar. Não amanhã, agora. Mas a leitura que a gente aprendeu a fazer é outra. Estou sendo fraco, preciso me esforçar mais. Todo mundo aguenta, por que eu não aguento? Então você força, toma mais café, faz mais listas, se cobra mais e piora. Porque você não estava com falta de vontade, você estava esgotado. E esgotamento não responde a esforço, ele responde a descanso. Forçar um sistema esgotado não é disciplina, é ignorar o que ele está dizendo. E a conclusão continua sendo a mesma: preguiça. Quando na verdade era o seu corpo pedindo socorro e sendo mandado de volta ao trabalho. Não tem fórmula aqui, mas tem um exercício simples que pode começar a mudar como você termina o dia. Antes de dormir, em vez de revisar mentalmente o que não fez, e quase todo mundo faz isso, tenta se perguntar uma coisa diferente. O que eu aguentei hoje? Não o que você produziu, não o que você entregou, o que você aguentou. A reunião difícil, a conversa que drenou, a decisão que pesou, o barulho, o trânsito, a mensagem que chegou na hora errada. Às vezes a resposta vai ser pequena, às vezes vai te surpreender. E você vai perceber que carregou muito mais do que reconheceu durante o dia. Esse exercício não resolve o esgotamento, mas começa a treinar algo importante: a capacidade de se enxergar com mais honestidade, de parar de medir o dia só pelo que foi feito e começar a considerar o que foi vivido. Preguiça é uma palavra fácil. Ela aponta o problema para você, para o seu caráter, para a sua vontade e dispensa qualquer investigação mais honesta. O que a gente viu hoje é que por trás dessa palavra quase sempre tem algo mais verdadeiro. Cansaço que não foi respeitado, pressão que foi internalizada sem ser questionada, uma crença antiga sobre o que você precisa ser para ter valor. Reconhecer isso não te torna fraco, te torna mais honesto com você mesmo. E honestidade com você mesmo, antes de qualquer outra coisa, é sempre um bom lugar para começar. Corpo cansado costuma ser chamado de preguiçoso por pessoas que desaprenderam a descansar.